nesse momento, aproveitar esse início de reunião, esse nosso encontro semanal, que se faz presente, mesmo diante das dificuldades. Vamos agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade, pela tecnologia que nos fornece para nesse momento estarmos preparados para continuar fazendo as coisas mais importantes da vida. E essa é uma delas, Pai. Peço, abençoe hoje o palestrante, as pessoas que fazem as preces, as pessoas que trabalham pela manutenção do centro, pela manutenção da palavra que anima, da palavra que conforta. Que a gente consiga seguir em frente, Pai. Abençoe a cada uma dessas pessoas que assiste essas palestras, que recebam um pouco do conforto e da luz que essa casa bendita nos fornece. Que assim seja. Muito boa tarde, meus amigos. Gostaria de saudar aqui os companheiros, parabenizar por esta ideia de fazer esse encontro sobre assunto tão importante. Nós gostaríamos de conversar um pouco sobre a busca da serenidade. E a esse respeito, nós vamos começar relembrando um trecho inicial do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec remonta a textos de dois precursores do cristianismo e também, por que não dizer, do próprio Espiritismo, que foram os filósofos Sócrates e Platão. Nós estamos falando de cerca de 500 anos antes de Cristo. Um dos textos relembrados por Kardec é de uma beleza sem fim, onde eles falam sobre o amor e dizem o seguinte: que o amor está por toda parte na natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa morada, onde se lhe deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Esse trecho final é de uma beleza que a gente nem consegue descrever, né? Veja o que os filósofos estão nos ensinando. É o amor que dá paz aos homens, que acalma o mar, que confere silêncio aos ventos e que dá sono à dor. Então, notem, nós vivemos num planeta de provas e expiações. Por enquanto, esse planeta está sendo promovido para um planeta de regeneração. Num planeta nessas condições, o que nós esperamos encontrar? Senão expiações e provas. Expiações quando estamos nos acertando com o nosso passado de erros, de desequilíbrios. E provas quando estamos sendo testados em relação àqueles conhecimentos que porventura já tenhamos adquirido. E num planeta como esse, claro, há momentos em que estamos em situação de mais sofrimento, de alguma aflição, de alguma dificuldade. Isso faz parte do próprio processo e dos desafios que nos impulsionam à frente na nossa busca pelo progresso, pela melhoria constante. E neste caso, veja, nós precisamos dar sono à dor. Que colocação tão poética dos filósofos, né? E quem é que propicia isso? É exatamente o amor. É o amor que dá sono à dor e que dá paz aos homens, nos dizem aqui os grandes filósofos que tiveram uma importância enorme na formulação do pensamento humano ao longo de todos os tempos. Então veja, precisamos nos aprofundar no estudo e na compreensão do amor para que nós possamos nos beneficiar de tudo isso.
E para isso, nada melhor do que buscarmos nas palavras de Jesus as informações de que nós precisamos. E voltamos aqui a uma passagem relatada pelo evangelista Mateus, onde um doutor da lei, um fariseu, procura o mestre e coloca uma pergunta bastante difícil. O Pentateuco havia deixado informações muito preciosas, né, os 5 livros de Moisés, e dentre essas informações nós vamos encontrar os 10 mandamentos. E a pergunta colocada pelo doutor da lei é exatamente uma pergunta impactante. Ele diz assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Vejam que não é uma pergunta de resposta simples, mas Jesus, com a sua forma simples, humilde e profundo conhecedor do coração humano, responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, segundo Mateus, conclui dizendo que toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Então vejam, o que Jesus está dizendo é que todos aqueles que o antecederam, né, que trouxeram a lei, todos aqueles que vieram falar, trazendo informações do plano espiritual, que foram os profetas, que nada mais eram que médiuns, que recebiam mediunicamente todas essas informações, que o conjunto todo que eles traziam se resumia exclusivamente no amor. O amor verticalizado a Deus, na nossa ligação profunda com o Criador, que foi apresentado por Jesus para nós como Pai. Uma intimidade profunda ao ponto dele chamar a Deus de Abba, que é algo semelhante ao nosso Papai. E a nossa necessidade de horizontalizar esse amor, amando-nos uns aos outros, ou enxergando a nossa fraternidade por termos um Pai comum, como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. A maneira como ele começa exatamente a nos ensinar a orar, mostrando-nos que nós temos que enxergar a necessidade do outro, a importância do outro, tanto quanto nós enxergamos a nossa própria. Então essa colocação de Jesus é uma colocação fundamental, porque é o resumo de todas as nossas necessidades enquanto seres humanos. Mas existe uma informação adicional de Jesus também, uma grande lição que nós gostaríamos de recordar, e também é o evangelista Mateus no capítulo 11 que nos traz. É Jesus se mostrando como grande consolador, como aquele que veio para nos ajudar a reduzir as aflições. Jesus fala assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem é que em algum momento da sua existência já não se sentiu assim? Ou vivendo alguma aflição, ou sentindo que o fardo estava pesado, estava difícil de carregar? Todos nós passamos por isso algumas vezes na nossa existência, e é natural dentro do processo da nossa luta diária na nossa vida, né? Buscando a melhoria, passando pelas várias experiências de crescimento espiritual. Mas então veja, Jesus diz como é que nós devemos fazer isso. Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. Vejam, palavras altamente consoladoras. É o nosso mestre, o governador do planeta, nos convidando a aprender com ele. Ele que trouxe a brandura, ele que trouxe a humildade, Rei Solar, governador do nosso mundo, e com toda essa simplicidade mostrando que o fundamento de tudo é o amor.
No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca um comentário logo depois de recordar esse trecho do Evangelho, onde ele diz que Jesus faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que ele promete aos aflitos. Que condição seria essa, né? Nós passamos a pensar, e Kardec nos ensina, essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave. E aí nós nos perguntamos, mas por que a lei é suave? Kardec explica, porque ela apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então notem, o grande aprendizado nosso está exatamente na absorção dos ensinos que Jesus recordou, os 2 mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo. É isso que traz alívio para as nossas aflições. É isso que garante a assistência de Jesus a todos nós. É isto que é propiciador da condição de felicidade. É isso que favorece a nossa busca e aquisição da serenidade tão almejada. E aí caberiam algumas perguntas. Nós sabemos desta proposta colocada por Jesus, esse convite que ele nos faz. Mas nós nos perguntamos, mas por que ainda nós não encontramos esse repouso espiritual, essa felicidade íntima? O que é que está faltando para nós, meus irmãos? O que é que nós precisamos ainda adquirir para que nós possamos chegar ao que é que está faltando? E aí nós nos perguntamos, seria informação? Informação certamente não é, porque Jesus diz que basicamente é o amor. Amar a Deus com toda a força do Espírito e amar ao próximo, entendendo o próximo como nós buscamos entender a nós mesmos, né? Então veja, essa necessidade nossa não é na informação. Informação nós temos aos montes, nós temos a própria passagem de Jesus, governador, vem encarna entre nós e estabelece aqui uma vida conosco, nos mostrando como é que nós devemos agir, como nós devemos nos portar sobre esse mundo para garantir uma vida melhor. Então, certamente não é informação. Como buscar, então, aquilo que nós precisamos? Vamos ver o que o Espírito de Verdade nos fala numa mensagem que foi dada em Paris em 1860 e que Allan Kardec colocou lá no 6º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito de Verdade diz o seguinte: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Então veja, nós precisamos melhorar a qualidade dos nossos sentimentos e precisamos adquirir novos conhecimentos, né? Mas o Espírito de Verdade continua. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então essas lições do Espírito de Verdade são lições maravilhosas, né? Precisamos aprender a amar e precisamos adquirir mais conhecimentos. E as vozes do céu, através da explosão da mediunidade que passa a acontecer no nosso planeta a partir dos meados do século XIX, vem dar a oportunidade para que nós possamos receber diretamente dos grandes mestres do plano espiritual essas lições imorredouras, recordar tudo aquilo que Jesus já havia nos ensinado. O Espírito de Verdade nos fala, no cristianismo estão todas as verdades, então tudo aquilo de que nós precisamos está nos ensinamentos de Jesus. Então veja, para nós produzirmos a serenidade, o que nós precisamos mesmo é compreender e praticar esse amor ensinado por Jesus. Em um livro muito bacana, muito interessante, que é O Homem Integral,
o Divaldo Franco recebe Joana de Ângeles, que nos traz um ensinamento muito primoroso a esse respeito. Joana nos diz o seguinte, que o amor puro expressa, ao lado da sabedoria, a mais relevante conquista humana. Então veja, nas aquisições humanas, do seu progresso, do seu desenvolvimento, duas coisas são fundamentais: amor puro e sabedoria. E o amor puro é a mais relevante conquista. É disto que nós precisamos. Então, se ainda estamos aflitos, se ainda não conseguimos colocar a dor para dormir, certamente é porque ainda não entendemos profundamente o amor. Então vamos buscar um pouco mais de compreensão a esse respeito para que a gente possa se beneficiar dessas lições. Nós sabemos que quando o amor transita de uma criatura para outra, esse amor recebe o nome de caridade. Ou seja, a caridade é o próprio fluxo de amor, que aliás é aquilo que Jesus nos mostrou lá no segundo mandamento, o amor ao próximo. Allan Kardec, com toda a intuição, com todo o auxílio que ele recebeu no plano espiritual na produção de sua obra, ele tem um momento maravilhoso onde ele, aprofundando-se no cristianismo, ele conclui que a maturidade do ser, ou aquilo que se poderia chamar a salvação, a busca do equilíbrio do ser, passa por algo muito importante e que ele nos relembra, que é o seguinte: não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima. Veja, ele diz, todos os deveres do homem. Fora da caridade não há salvação. Então a nossa salvação, a aquisição do progresso, o nosso desenvolvimento depende do conhecimento e da prática da caridade. Quem é o nosso grande mestre? É Jesus. O Espírito Verdade responde na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona qual foi o tipo mais perfeito oferecido ao homem para servir de guia e de modelo. E os Espíritos respondem, é Jesus. Então notem, Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo. A caridade é o que nos salva. Então eu gostaria de saber o seguinte, como é que Jesus entendia a caridade? Pois essa é também uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem que são três coisas: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Vamos analisar brevemente como temos agido. Será que nós temos sido benevolentes para com todos? Ou só para com alguns? Aqueles que nos interessam? Ou aqueles mais próximos? Ou aqueles que identificamos como nossos amigos? Ou que pensam como nós apenas? Em situação relativa à indulgência, será que somos indulgentes com as imperfeições dos outros ou só com as nossas próprias imperfeições e duros para com as imperfeições dos outros, como se tivéssemos uma tendência íntima de levantar os defeitos dos outros, talvez para que os nossos não sejam percebidos? E finalmente, com relação ao perdão das ofensas, será que temos perdoado mesmo e esquecido essas ofensas? Será que deixamos para trás a mágoa? Muitas vezes a pessoa fala, eu perdoo, mas não esqueço o que me foi feito. Que coisa triste, né? O melhor seria esquecer, nem lembrar que nós perdoamos, ou seja, isso já passou, já ficou para trás e nós assumimos outra vez o controle sobre as nossas emoções, aliviamos a carga pesada da mágoa, do ressentimento, da chateação e voltamos a assumir o controle integral do nosso próprio campo emocional. Mas veja, será que estamos efetivamente compreendendo essas três nuances da caridade, que é o amor? E para nós, se nós quisermos aprofundar esta compreensão, o que será que devemos fazer?
Nós imaginamos que para isso podemos nos valer de algumas lições. Espíritos mais adiantados, grandes trabalhadores, pensadores cristãos, o próprio Jesus, claro, referência maior, que possam nos ensinar algo sobre o amor para nós refletirmos e procurarmos colocar isto no nosso dia a dia. Vamos buscar, por exemplo, aquilo que nos diz João Evangelista na sua carta primeira. João nos fala: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja que coisa maravilhosa na percepção do apóstolo do que é Deus. A natureza íntima de Deus a nós ainda não é cedida a possibilidade de compreendermos. Nós não sabemos qual é a natureza íntima do Criador. Nós sabemos alguns dos seus atributos. Ele é justo, ele é soberanamente bom, é misericordioso, ele é o Pai, né? Mas como compreender essa natureza? Nada melhor do que pensarmos como João nos ensinou. Deus é amor. Então, quando nós nos integramos ao amor, quando nós exercemos e sentimos o amor verdadeiro, seja o Pai, seja o nosso semelhante, nós estamos nos ligando diretamente ao Criador. Estamos buscando com o Criador essa intimidade. Como é que podemos fazer isso? Tem uma mensagem de Santo Agostinho, já em espírito, que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, quando ele está falando sobre o desenvolvimento dos mundos e uma classificação, uma descrição de como serão os mundos regeneradores, ou seja, aquele estágio posterior ao que nós atualmente vivemos como mundo de provas e expiações. Ele diz o seguinte: não teremos mais os sentidos materiais grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste. Então, note, o nosso perispírito será mais puro, menos denso, com mais facilidade para absorver boas vibrações. E ele continua: um espírito puro e celeste a aspirar, né? Aspirar as emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Então veja, o Criador é fonte de amor, é fonte de caridade. Ele vibra e preenche a todo o universo. Nós podemos absorver estas vibrações do Pai, podemos aspirar, trazendo para nós tudo isso. E não precisamos esperar chegar em mundos de regeneração, não. Aqui mesmo nós podemos fazer isso. Basta nós buscarmos ao Pai através da oração, pedindo a Ele: Pai, renova, me ajuda, esteja comigo, me ajuda para que eu esteja com o Senhor e aproveite esse contato maravilhoso. Deus é amor, Deus é a fonte de amor, Ele abre tudo isso para nós, né? André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz que nós estamos imersos nesse amor de Deus como peixes no oceano. Então nós estamos envoltos por estas vibrações. Deus é onipresente, está em todos os lugares, está inclusive dentro de nós, claro. Então nós podemos absorver tudo isso e aproveitar estas vibrações de amor nas nossas existências. Numa outra mensagem trazida por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, por um espírito que se chama Lázaro, ele diz o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito, ou seja, do progresso realizado. Se nós tivéssemos que pegar todo o cristianismo e resumir numa única palavra, sem dúvida essa palavra seria amor. Então, do que é que nós precisamos? Nós precisamos de uma imersão profunda no cristianismo para que nós possamos absorver essas lições, mas não apenas absorver intelectualmente, nós precisamos descer essas informações também para os nossos corações e colocarmos em prática tudo isso no nosso dia a dia.
Mas como aprendizes que somos, nós precisamos que o Mestre nos mostre como isso deve ser feito. E isso foi feito. O Mestre é Jesus e as lições são o Evangelho, que estão aí para nos mostrar quais as atitudes que nós devemos tomar em todas as facetas da nossa existência. Existe uma outra mensagem também trazida por Kardec no Evangelho, que é do Espírito de Verdade, o próprio coordenador de todo esse movimento de chegada do Consolador prometido. Ele nos convida a uma integração com o Pai de uma forma maravilhosa. Ele diz assim, olha, bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos, a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Que lição bonita, não? O Espírito Verdade nos dizendo que nós devemos ir à fonte. Quem é a fonte? É o Pai. É a fonte de vida, é a fonte de amor, né? Nós estamos cativos, presos à vida, estamos aqui encarnados na Terra, mas nós podemos nos lançar livres e alegres em espírito, buscando contato com o nosso Criador, buscando o regaço do Pai que nos absorve amorosamente. Quem é que não gosta do aconchego de um pai, do aconchego de uma mãe, de um carinho que é uma concessão sem colocar condições? Isso é feito pelo nosso Pai Celestial, que está disponível para nós a todos os instantes, nos envolvendo com seu amor e com a sua misericórdia em todos os momentos da nossa vida. Chico Xavier, nós sabemos, recebeu inúmeros livros. Tem um dos livros do Chico que se chama Falando à Terra. Nesse livro ele traz uma mensagem de um espírito chamado João de Brito. Esta mensagem traz uma lição maravilhosa. Eu vou trazer apenas um trechinho dessa lição. Essa lição começa assim: o amor é o clima do universo. Vejam que coisa linda. O amor é o clima do universo. É a religião da vida, a base do estímulo e a força da criação. Ao seu influxo, as vidas se agrupam, sublimando-se para a imortalidade. Então, o amor nos coloca em contato com as demais criaturas. O amor se expressa até entre os astros. A atração que existe entre os astros, no equilíbrio planetário do universo sem fim, é uma manifestação de amor, como nos fala o Emmanuel, também psicografado pelo Chico Xavier. Então veja, o amor é o clima do universo. Nós que gostamos tanto de ver previsão do tempo, e agora é tão fácil, né? Nós temos aí modelos de previsão climática tão poderosos atualmente no nosso planeta, a gente consegue acertar com um grau de erro muito pequeno, né? Então nós gostamos de saber se vai chover amanhã, como é que vai ser a temperatura, se precisamos levar um agasalho, um guarda-chuva, etc. Então veja, se nós quisermos saber como que é o clima do universo amanhã, nós sabemos. O clima do universo é o amor. Como é que foi o clima ontem? O clima foi o amor. E como será para sempre? Para sempre, o clima do universo será o amor. Porque é com esse amor que o Pai Celestial preenche o universo, ou aquilo que nós talvez pudéssemos falar, os multiversos, como a física já está dizendo, né? Da possível existência de vários e vários universos e não apenas um. Mas vamos buscar mais dicas a respeito da compreensão do amor. Um espírito que assina apenas como espírito protetor, em mensagem trazida, mais uma vez no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma
tudo que seja capaz de conspurcar a pureza. Veja que coisa bacana que ele está falando. Se nós temos o amor, nós estamos preservando. O nosso tesouro está guardado onde ferrugem e verme não chega, onde a pureza será preservada. Ele continua: sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, ou seja, nós vamos nos espiritualizando. E qual um pássaro que adeja nos ares, ou seja, que bate as asas nos ares, e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que a vossa alma inebriada se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Veja, mais uma vez, a lembrança de que nós devemos buscar no Criador. Devemos buscar naquele que estabeleceu a nossa vida e que não permite que ninguém a tire. Aquele que nos alimenta o tempo todo e aquele que está à disposição para nos receber no seu aconchego de Pai, né? É lá que nós devemos buscar. Então nós precisamos, através da oração, através da meditação, ir em busca do Pai que está o tempo todo nos envolvendo com esse clima de amor, que é o clima do próprio universo. Mas vamos buscar um pouco de informações também no livro Consolador do Emmanuel. O Emmanuel psicografado pelo Chico. Nesse livro que tem uma estrutura muito interessante, porque é uma estrutura semelhante à do Livro dos Espíritos, são perguntas e respostas, né? Nesse livro, na questão 322, é colocada a seguinte questão para o Emmanuel: há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível? Então, existe essa gradação? E Emmanuel responde: sem dúvida, essa gradação existiu em todos os tempos, como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso. Essa escala infinita que o Espírito Verdade nos ensina, né? Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia no universo. Então existe sim uma gradação de todos os seres nessa escala infinita. E Emmanuel continua: o amor é a lei própria da vida, e sob o seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador, dentro do plano grandioso da unidade universal. Então existe um plano grandioso de unidade, onde todos vão se juntando ao Pai, beneficiando-se de quê? Exatamente desse amor, né? É maravilhosa essa maneira como Emmanuel nos coloca. Emmanuel nos fala de uma coisa muito importante a respeito do nascimento do nosso mundo, mundo esse que foi responsabilidade de Jesus, né? Jesus recebeu a massa ígnea, vamos dizer, entre aspas, do próprio Criador, para que ele então estabelecesse o cenário da vida e ajudasse no desenvolvimento espiritual de milhões e milhões de criaturas que iriam aqui encarnar. Então Jesus, veja, a idade da Terra, segundo a ciência, é coisa de 4,5 bilhões de anos. Vamos supor que esta conta esteja correta. Então, pelo menos há 4,5 bilhões de anos, este espírito já era um espírito totalmente aperfeiçoado e que recebe uma incumbência grandiosa. Foi de estabelecer as condições de vida neste planeta e as condições para o desenvolvimento de todos aqueles que aqui encarnassem. Então, Emmanuel nos dá uma informação muito bacana. Ele diz assim: Jesus foi o divino escultor da obra geológica do planeta. Junto dos seus prepostos, ou seja, cientistas, auxiliares, ministros de Jesus, né? Ele iluminou a sombra dos princípios com os eflúvios sublimados do seu amor, que saturaram todas as substâncias do mundo em formação. Então Jesus iluminou o cenário da vida. Jesus é a luz do mundo, como ele mesmo nos ensinou, isso está relatado pelo evangelista João. Mas ele veio e
impregnou as substâncias do nosso mundo com o seu amor. Então notem, um simples objeto como esse, independente de quais são as substâncias que foram utilizadas para produzir, essas substâncias estão impregnadas com o amor de Jesus. Os nossos corpos são feitos com moléculas, são células que foram absorvidas e trazidas à alimentação que vem do próprio planeta. Mas estes elementos vêm impregnados com o amor de Jesus. Então os nossos corpos estão impregnados com essas vibrações, tanto quanto as nossas mentes, nós sabemos, também estão pela atuação coordenadora, atuação provedora deste Espírito que é o grande governador do nosso mundo, né? Então não vamos esquecer disso, estamos envolvidos pelo amor de Jesus. Mas será que o amor tem uma ação transformadora mesmo? Será que ele modifica as nossas vidas? Sem dúvida. Pedro, na sua primeira carta, ele traz uma informação importantíssima, que aliás nós vamos encontrar também em algum momento Jesus ensinando isso para os discípulos. Ele diz o seguinte: mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados. Veja, essa informação é de uma importância muito grande. Por quê? Normalmente nós pensamos assim, no nosso desenvolvimento nós vamos cometendo desequilíbrio, vamos errando, etc. E o jeito de acertar tudo isso é com sofrimento. Eu errei muito, vou ter que sofrer muito, é assim mesmo, o mundo é de provas, expiações e pronto. Não é bem assim, meus irmãos. Pelo que nós estamos vendo, não só nessas palavras, mas há múltiplos exemplos, que inclusive nós vamos encontrar na literatura espírita, fartamente, né? O amor cobre a multidão dos pecados. Quando nós aprendemos a lição do amor e mostramos que já estamos curados de determinadas doenças espirituais, nós não precisamos mais sofrer as suas consequências. É como quando nós vamos ao médico. Estamos com uma determinada doença, vamos ao médico, o médico analisa, faz a sua anamnese e depois ele prescreve remédios para nós tomarmos. Tomamos por um certo tempo, nos curamos da doença. Voltamos ao médico e falamos, doutor, estou curado, estou tranquilo, já não sofro mais nada. O que nós esperamos que o médico faça? Que ele fale, não, você vai ter que tomar o remédio tudo outra vez? Não. Se aquela etapa da doença já se encerrou, se nós passamos por todo o ciclo, ele vai dizer, então, meu amigo, vá em frente, adote hábitos saudáveis, seja feliz e guarde a sua saúde, né? Então, da mesma forma, nós, depois que nós já passamos e vencemos uma doença de natureza espiritual que nos levava a cometer vários erros, nós não precisamos sofrer as dores daquela doença mais caso já tenhamos nos curado, por exemplo, através do exercício do amor, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados. E o amor é este polo que nos impulsiona. Fenelon, numa lição que também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, deixa um ensinamento muito profundo numa frase onde ele diz assim, não esqueçais, meus queridos filhos, veja, esse Espírito tem inclusive uma posição paternal em relação àqueles que vão ler as suas palavras, né? Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Então, se nós queremos nos aproximar do Criador, nós precisamos praticar o amor. E essa prática de amor nos leva a ficarmos mais próximos da fonte maior de amor, que é o próprio Criador, que é o Pai. Então, nós gostaríamos de lembrar de uma outra passagem, uma passagem que acontece com Joana de Cusa. Joana de Cusa é uma figura maravilhosa do Evangelho e nós temos uma lição que o irmão X, psicografado pelo Chico Xavier no livro Boa Nova, o irmão X que teve acesso a vários registros do tempo em que Jesus aqui esteve, o irmão X nos conta algo sobre a vida de Joana de Cusa. Quem foi Joana? Joana, ela era casada com um alto funcionário de Herodes Antipas, era Cusa, e daí ela ser conhecida como Joana de Cusa, ou seja, casado com o Cusa.
E Joana, ela começou a ouvir as palavras de Jesus junto ao lago de Cafarnaum. E ao ouvir as palavras, ela acabou naturalmente encantada com tudo aquilo e ela se tornou cristã. Certa vez, sabendo que Jesus estava na casa de Pedro, ela que estava vivendo alguns problemas, algumas dificuldades com o marido, ela procura Jesus e fala com Jesus que ela estava vivendo essas dificuldades, que o marido às vezes não estava compreendendo direito, que tinha dificuldades às vezes em relação à condução da educação do filho, etc. Falando dessas coisas que nós sabemos muito bem que são comuns aí na nossa existência. O que é que Jesus responde para Joana? Ele diz: ama-o mesmo assim. Os sãos não precisam de remédio. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Veja, a lógica do Criador não é de exterminar quem pratica o mal, é transformar para que o mal não mais aconteça. Então, o objetivo da criação do Criador em relação a todos nós e todos os seus prepostos, como Jesus o faz com cada um de nós que estamos aqui no planeta Terra, é de nos auxiliar para que nós possamos nos transformar, deixando para trás a criatura velha que fomos e possamos nos renovar através dessa lição de amor. Mas é interessante uma passagem no momento crucial da existência de Joana de Cusa. Joana, que estava já frequentando os encontros dos cristãos, a esse tempo, no ano 68, os cristãos já estavam sendo perseguidos, foram pegos, Joana estava com o filho e foram levados ao espetáculo do circo, onde nós sabemos que as pessoas eram transformadas em tochas humanas, eram queimadas em praça pública. Joana então já estava presa no poste, o seu filho ao lado, os gravetos a seu pé e o algoz com a tocha na mão, pronto para acender, e dizia para ela: abjura, nega o seu mestre, que eu vou já soltar você e seu filho agora. O filho pedia: mãe, nega, nega. Ela falou: não, meu filho, cala-te, cala-te. E aí o algoz não entendeu, bastaria ela dizer que negava o Cristo, mas ela não. Ela mantém firme e tranquilamente esse compromisso. Então o algoz pergunta para ela: o teu Cristo soube apenas te ensinar a morrer? E ela, de forma surpreendente, responde para ele: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Vejam, meu irmão, que coisa maravilhosa. A transformação que o amor fez, as lições profundas que ela absorveu do Mestre, fez com a sua personalidade. Aquele que é o algoz pronto para atiçar o fogo que iria consumir em chamas o seu corpo, ela diz: não apenas a morrer, mas a mim me ensinou a vos amar. Na sequência ele vai, acende, as chamas lambem o corpo de Joana e Joana então deixa o corpo físico no momento definitivo da sua encarnação. O que acontece nesse momento? Ela escuta alguém que lhe diz, e é Jesus que veio buscá-la: tem bom ânimo, Joana, eu estou aqui. Então essa passagem, meus irmãos, nos mostra que quando nós buscamos efetivamente esse encontro mais profundo com as lições de Jesus, nós temos esse imenso amparo. Em qualquer momento da nossa existência, por mais difícil que ela pareça para todos nós, por mais graves sejam os problemas, independente do sofrimento pelo qual nós estivermos passando, vamos nos lembrar que Jesus fala aos nossos ouvidos: tem bom ânimo, eu estou aqui. E não é apenas uma figura de linguagem, ele está mesmo. Ele é o provedor do nosso progresso, ele é o governador do nosso planeta, ele está aí para cuidar de cerca de mais de 30 bilhões de espíritos que somos nós, entre encarnados e desencarnados, somos sua responsabilidade. Então ele está aí o tempo todo para nos auxiliar, para que nós possamos então avançar com a sua ajuda essa que é fundamental. Mas veja, quando nós vamos buscando essa integração com Jesus, nós aprendemos também com ele que
um sustento para a alma, um garantidor das nossas ações é a fé. E sabemos também que o Espiritismo faz uma proposta muito interessante de rever a fé não como crença, mas a fé como algo que nós sabemos. Por exemplo, quando alguém me pergunta assim, você acredita na imortalidade? Eu falo, não. A pessoa diz, mas não? Como assim você não acredita? Eu falei, porque eu não acredito mesmo. Mas você não é espírita? Eu falei, por isso mesmo, eu não acredito, eu sei. É diferente. Uma coisa é você saber, é você saber da possibilidade do contato, você saber que as vozes do céu vieram e mostraram a sua existência, que os espíritos continuam no plano espiritual vivos e podem se comunicar. Nós sabemos pelos inúmeros relatos que tem por aí, e alguns dos quais muitos de nós, inclusive, presenciamos. Né? Então não é uma questão simplesmente de acreditar ou não acreditar, é uma questão de saber. E isto o Espiritismo tem providenciado a todos nós. E para buscar algumas informações a respeito da fé, vamos pegar aqui algumas passagens do Evangelho. Tem uma muito interessante, onde os discípulos estão na barca, eles eram pescadores, né? No Mar da Galileia, e aí eles enxergam alguém ao longe que parecia que estava andando sobre as águas. Vamos ver o relato que foi trazido por Mateus a esse respeito. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tendes bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, ele teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Este relato está lá no capítulo 14 de Mateus. Notem, enquanto Pedro acreditou, ele ficou firme e andou sobre as águas. Na hora que ele vacilou na sua confiança, na hora que ele vacilou na sua fé, ele começou a afundar. Então veja, a fé produz essas enormes transformações. A fé injeta ânimo na criatura que vai à frente e produz tudo aquilo que precisa ser realizado. Né? E essa outra passagem nos mostra uma coisa muito importante. No momento em que estivermos afundando, vamos lembrar que Jesus nos dá a mão e nos salva. Ele não nos deixa afundar. Independente de que situação nós estivermos, nós receberemos este auxílio porque Ele é o irmão mais velho, responsável por todos nós, em condições amplas de produzir esse auxílio de que nós tanto precisamos. Mas a respeito da fé, gostaria de trazer mais uma menção do Evangelho. Nós sabemos aquela passagem também, Mateus, aliás, não é só Mateus que conta, mas Mateus conta no capítulo número 9, a passagem daquela mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, uma hemorragia que não estancava. E ela já tinha ido em médico, tinha tentado tudo quanto é tratamento e não havia o que parasse com a perda de sangue que essa mulher tinha. Mas ela ficou sabendo que Jesus ia passar por perto de onde ela morava. Então ela foi procurar a sua fé ardendo. E o relato de Mateus é o seguinte: Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. A hemorragia, que já demorava 12 anos naquele instante, encerrou-se instantaneamente, de uma hora para outra. Então veja, o que produziu isso? Nós sabemos, outros evangelistas falam que Jesus falou: alguém me tocou, de mim saiu virtude, ou seja,
fluidos curadores foram absorvidos de Jesus e transferidos para essa mulher, que através da sua fé potencializou tudo isso. Então a fé é uma coisa transformadora, uma coisa que garante ao espírito muita força. Allan Kardec, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, faz todo um estudo a respeito da fé, a fé que transporta montanhas, né? Porque esse é dos ensinos de Jesus, nos diz que se nós falássemos para uma montanha, sai daqui e vai para lá, se tivéssemos a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, a montanha realmente iria. Então a fé de natureza humana produz confiança nas próprias forças. Se alguém tem habilidade, se alguém aprendeu algum ofício, se lhe é pedido para fazer aquilo, ele sabe que vai fazer, ele pode fazer, ele diz, deixa comigo que eu faço, né? E a fé é a capacidade de remover coisas importantes, por exemplo, dificuldades, resistências que às vezes nós percebemos na nossa vida, a má vontade de algumas pessoas. Então a fé nos impulsiona. E quais são as montanhas que barram o nosso caminho e que nós precisamos aprender a remover? São os preconceitos da rotina, os interesses puramente materiais, o egoísmo, que é essa chaga da humanidade, a cegueira do fanatismo, né? Só pensarmos de uma forma e não aceitarmos aqueles que pensam de uma maneira diferente, e as paixões orgulhosas. Então, estas são montanhas que nós precisamos aprender a romper conosco, né? E podemos fazer isso através da fé. Mas o Espiritismo nos faz uma proposta de uma fé que é diferente, não é só crença. Ter fé, nos diz Kardec, não é aceitar credos e seitas dominadoras da consciência humana. A fé verdadeira não pode ser traduzida pelo crer, mas sim pelo saber. Então nós podemos imaginar que a fé espírita é uma grande árvore, uma árvore frondosa que pode produzir muito. Mas essa árvore tem que estar sustentada por raízes fortes e profundas. Essas raízes fortes e profundas são constituídas pela razão, pelo raciocínio. Kardec nos lembra isso na página de rosto do Evangelho, quando ele diz que a fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão de frente a frente em qualquer época da humanidade. Esta é a proposta do Espiritismo, né? Então, quando nós pensamos em crer e saber, nós começamos a pensar, mas o que é que nós sabemos? Bom, vamos relacionar algumas coisas, dentre muitas, que temos o grande benefício de saber através da doutrina espírita. Nós sabemos que Deus existe, sempre existiu, é o nosso Criador. Nós sabemos que somos imortais, né? Nunca morreremos. Um dia nós nascemos, Deus nos criou, nunca mais morreremos. Está tudo devidamente encadeado e nós estamos nos desenvolvendo para um dia, sabe Deus quando, nós possamos nos transformar em arcanjos. Nós sabemos também que nós reencarnamos várias vezes como oportunidades para o desenvolvimento do nosso progresso. Mas nós também sabemos que temos protetores espirituais, temos amigos espirituais, temos aqueles que nos são caros, que gostam de nós, estão à nossa disposição para nos ajudar. Não devemos nos esquecer disso. Temos, por exemplo, o nosso protetor espiritual, individual, aquele que cuida de nós, que nos ajudou a programar essa encarnação, que está à nossa disposição, que pode ser acionado no momento do sono físico, alguém que nos conhece profundamente e que está à nossa disposição para auxiliar. É aquele grande amigo de todas as horas. Nós também sabemos que a vida é uma viagem, e não é de turismo. É uma viagem de trabalho. Qual é o grande trabalho que nós temos que realizar? É, ao final desta viagem, sairmos dela melhores do que entramos. Como? Com melhores sentimentos e com mais conhecimentos, né? Ou seja, atendendo aquela informação, ensinamento do Espírito Verdade que nós relembramos hoje lá no início. Nós também sabemos que tudo e todos progridem, do átomo
ao arcanjo, tudo se encadeia no universo. Aliás, o Espírito de Verdade, quando responde a Kardec, ele diz, do átomo ao arcanjo, que um dia foi átomo, né? Então está tudo encadeado, tudo progredindo, tudo melhorando. Nós também estamos melhorando gradativamente. O que mais que nós sabemos? Nós sabemos que o pensamento tem força, e o pensamento nos liga tanto àqueles que ainda estão encarnados, como àqueles que já estão desencarnados. Então nós devemos cuidar da qualidade, da sintonia que nós fazemos, para que possamos aproveitar esta sintonia, essa ressonância, para absorvermos influências boas, positivas, que nos coloquem para cima, porque tem muita gente querendo nos ajudar. Basta nós abrirmos essa porta para ajuda. O que nós também sabemos é que Jesus está no leme. Como nos disse Bittencourt Sampaio, né? Jesus está segurando e conduzindo esta nau chamada Terra. Nós vivemos momentos difíceis no nosso planeta. Veja, todo ciclo de evolução, quando se fecha, isso é traduzido por turbulências, né? Pandemias, problemas, ideias que vão, ideias que ficam, choque de ideias, grandes transformações, espíritos que desencarnam, muitos que não poderão mais voltar à Terra, porque só os mansos herdarão a Terra, como nos disse Jesus. Só que quem é que está conduzindo tudo isso? É Jesus. Quem é Jesus? Esse espírito que há vários bilhões de anos já era um espírito totalmente aperfeiçoado, com profunda integração ao Pai, ao ponto dele dizer, eu e o Pai somos um. Ou seja, na identificação, a vontade do Pai se expressa através da colocação do Filho, né? Jesus trazia, sempre trouxe para nós o pensamento do próprio Criador, ao ponto de Eurípides Barçanufo, numa mensagem, dizer que Jesus é o médium de Deus. Então Jesus traz para nós o pensamento do próprio Criador. Então veja, como ele mesmo disse, não se turbe o vosso coração. Vamos ganhar tranquilidade, serenidade, através da confiança que nós precisamos ter. E para que nós possamos encerrar, gostaria apenas de lembrar alguns parágrafos de uma lição muito importante dada por André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier, chamada Calma. Acredito que muitos conheçam essa mensagem. É uma mensagem que nos infunde muito bom ânimo, que nos coloca muito para cima, onde André Luiz diz o seguinte: se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Ou seja, vamos pensar. Se você praticou um erro, o desespero é porta aberta para faltas maiores. Ou seja, calma, para pensar. Ah, mas eu errei. Nada de desesperar. Observe o erro, analisa, arrependa-se, mas não gasta a energia se martirizando. Utilize a energia para promover a transformação. E como que essa transformação se dá? E aí o André explica para nós, e com essa frase dele nós vamos encerrar. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma, trabalhando, porque em todo problema a serenidade é o teto da alma, pedindo serviço por solução. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos guardar a tranquilidade, a confiança em Deus, sobretudo, e em Jesus, o nosso Mestre. Que Ele nos abençoe a todos e propicie a todos muita paz e muita tranquilidade. Muito obrigado, um abraço fraterno. Boa noite, meus irmãos, que a paz esteja com todos. Estamos aqui nesse momento para realizar a prece de transição dessa noite. Vamos agradecer ao palestrante as maravilhosas palavras que nos foram passadas, com muita sabedoria, e pedir a Jesus que nessa noite nos ilumine, nos abençoe. Pai, tantas vezes temos às vezes esquecido de lembrar da fé, dos recursos que o Senhor nos oferece,
e do nosso propósito aqui nesse planeta. Tantas vezes temos buscado objetivos menos sublimes, tantas vezes temos nos concentrado nas nossas próprias ansiedades. Então, nesse domingo, gostaria de pedir ao Senhor, nosso querido Mestre, que nos auxilie nesse ponto, que nos ajude a buscar a serenidade interna, a calma necessária, para que possamos seguir o nosso intento e as nossas convocações junto ao mundo espiritual com mais clareza, e que possamos então ser mais amorosos conosco mesmos e assim sendo para com os outros. Que Jesus possa nos abençoar essa noite, possamos então dar prosseguimento à nossa querida reunião nessa casa bendita com os passos que se seguem. Peço aos irmãos que realizem uma concentração. Vamos imaginar que estamos pedindo ao nosso Senhor Jesus Cristo pela saúde e pelo bem desse mundo. Possamos então seguir aos nossos passos. Que assim seja, com a graça de Deus.
noite. Estou aqui para fazer a nossa prece final. Pai nosso que estás no céu, na água e na terra, és a luz que irradia nosso planeta, que ilumina o dia e derrama luz sobre todos nós. Pedimos-te que alivie as angústias de todos que nesse momento sofrem com a dor física ou espiritual. Pai amado, olhai por todos nós, auxiliando-nos em nossa caminhada. Que o teu amor seja bálsamo para nossas feridas. Pedimos, Pai, a tua presença em todos os lugares onde a dor estiver presente. Que nossos anjos da guarda, nossos conselheiros, estejam nos auxiliando sempre em nossa caminhada. Pai, se a fraqueza tomar conta de nosso coração, pedimos-te que nos fortifique com teu sopro de luz. Agradecemos pelos teus cuidados de Pai e pelo teu amor, que em nossa caminhada possamos ser instrumento de amor e de paz. Que os nossos lares sejam dignos de teus cuidados. Dobramos nossos joelhos em agradecimento. Obrigada pela vida, nosso maior tesouro. Que neste momento todos que clamar por ti sejam auxiliados. Que ninguém deixe de receber o auxílio merecido. Que todas as preces sejam levadas à tua presença, Pai amado. E que assim seja. Uma boa noite a todos e uma boa semana.